Vamos girar o papo da fofoca? Tem notícia que chega agora que envolve a Rede Record de televisão, viu? A emissora tá passando por um problema na justiça agora e foi obrigada a recontratar um jornalista. Esse jornalista, ele tinha sido demitido da emissora e agora teve que voltar. É isso, Ítalo? A gente tava cobrindo, né, essa situação na Record, toda esse escândalo que aconteceu na Record. E em abril, o jornalista Elian Mate deverá retornar à emissora, né, nos próximos dias. Em abril foi quando aconteceu essa situação. A Justiça de São Paulo determinou que ele seja recontratado para o seu posto na equipe do programa Câmera Record, onde ele trabalhava, né, a atração aí apresentada pelo Roberto Cabrini. O profissional tinha sido desligado da emissora depois de denunciar episódios de assédio que ele sofreu do diretor Márcio Santos, que foi demitido pela emissora e indiciado pela Polícia Civil. A 31ª Vara do Trabalho de São Paulo publicou na última sexta-feira, 23, né, que Elian Mate cumpriria afastamento por trabalho por esforço excessivo, segundo o INSS. Ele atuava em home office depois de ter sido diagnosticado com burnout. A Record tem até 10 dias depois de notificada para recontratá-lo e caso recuse fazer a contratação, tem que pagar uma multa diária de R$100 mil. O Mate denunciou o diretor de recursos humanos da emissora por abuso sexual em ambiente de trabalho, que teria acontecido no dia 14 de novembro de 2023. A gente está falando do diretor de recursos humanos, quem deveria estar protegendo os funcionários. Exatamente. O caso foi revelado pela revista Piauí na época. Ele disse que recebia mensagens e fotos de Santos constantemente, e algumas delas com teor sexual. O diretor também enviava fotos retiradas do circuito interno de TV, onde aparecia o funcionário para que ele soubesse que estava sendo observado. As imagens mostravam partes do seu corpo, como os quadris, que eram elogiados pelo então chefe. Então, uma situação muito séria, muito nojenta, né? E ele ainda foi demitido, né? Não, assim, do diretor era o mínimo que a gente esperava, né? Afinal... eu tô falando dele ter sido demitido, né? Sim, foi o grande causador desse problema, justo na Record, né? Uma emissora que prega ali uma religião e tudo mais, né? A gente tá vendo, é um jornalista, ele é bonito, né? Inegável a gente falar que não. Agora, ninguém deve se sujeitar a esse tipo de coisa, né? Esse tipo de assédio, ainda mais em ambiente de trabalho. Ele fez certo, ele foi atrás dos direitos dele, ele denunciou, ele reportou e acabou sendo mandado embora. A gente percebe que foi, de certa forma, uma represália, né, que ele sofreu também ali, né? Então, esperamos, né, que ele consiga, além, claro, desse retorno ao trabalho, que ele consiga uma indenização na justiça processando esse diretor, porque é aquilo, se esse diretor mandou as imagens ali das câmeras de segurança, mandou as mensagens, então existem provas sobre isso, né? E ele pode, claro, processar esse ex-diretor da Rede Record e tem um motivo muito plausível para isso, né? Mas felizmente ele conseguiu então na justiça o direito de voltar a trabalhar. A Record foi obrigada a recontratá-lo, né, após essa demissão. Agora fica aqui a dúvida, então, se a Record estava realmente sabendo desse caso e fez uma vista grossa por ser um diretor. A gente percebe, né, que recentemente os escândalos envolvendo diretores na televisão brasileira estão ganhando cada vez mais as páginas policiais e não as páginas somente de fofoca, né? E as emissoras estão fazendo realmente vista grossa para isso. Já é o terceiro escândalo envolvendo diretores de TV que a gente vê em menos de um mês, né? Primeiro foi da Rede TV, essa semana ainda do SBT e agora esse da Rede Record. Isso se a gente não contar aquele caso que envolveu o Márcio Smelling da Globo, que também era diretor, né? Então aí a gente já coloca quatro diretores nesse balaio. E, Daniel, por mais que estejamos vivendo momentos diferentes, né, onde todo mundo agora tem acesso à informação, todo mundo tem voz nas redes sociais, Graças né? a Deus, né? Mesmo assim,
esses casos continuam acontecendo e as É, emissoras, as empresas, eu não estou falando só de televisão, muitas empresas continuam fazendo vista grossa, continuam ignorando o que está acontecendo, e isso é muito grave. com Isso é uma coisa certeza. que, assim, de verdade, se existe humanidade em quem trabalha num lugar desse, não deveria ser aceito de forma nenhuma, principalmente punir uma pessoa que denunciou algo tão sério que aconteceu. É realmente revoltante e acertada a decisão da justiça, né, em relação a esse escárnio que aconteceu. É verdade, a gente segue acompanhando, vamos torcer, né, pra evitar, né, é o melhor, torcer para que isso não aconteça mais, né, que esse tipo de coisa seja mais bem apurada pelas emissoras de TV, mais bem controlada pelos canais, que eles consigam ter um compliance que realmente funcione, porque ninguém é obrigado a trabalhar numa estrutura de trabalho que permite o assédio, e a gente não está falando somente de assédio moral, né? Esse caso foi também de assédio sexual, né? A gente segue torcendo, mas fico feliz aí que o nosso colega de trabalho, nosso colega de comunicação que já sofre muito, né? A gente que é da comunicação já sofre muito, salários baixos, muito trabalho, né? Na grande maioria, pelo menos, das empresas, que ele consiga voltar a trabalhar com um pouquinho mais de tranquilidade. Bora girar o papo da fofoca, nós estamos ao vivo, 13 horas e 40.